Nos próximos capítulos de Vale Tudo, André, firme em sua decisão, anunciou que não compareceria ao casamento da própria irmã se Aldeide não fosse convidada. A postura surpreendeu a todos, provocando tensão em um momento que deveria ser de união. Para André, a presença de Aldeide era inegociável, um símbolo de lealdade e afeto, mas sua posição gerou divisões dentro da família, expondo feridas antigas e segredos mal resolvidos. Enquanto isso, em outro fronte da disputa de poder, Marco Aurélio se vangloriava de uma vitória inesperada. Na última reunião, Odete Reutemann fora derrotada, algo quase impensável para quem conhecia sua força e influência. Ao transmitir a notícia a Mário Sérgio, o empresário não escondeu o ar triunfante. Já Mário Sérgio, em vez de demonstrar preocupação, celebrou a situação, enxergando no conflito entre Odete e Marco Aurélio uma oportunidade rara. Ele sabia que quando dois gigantes brigavam, sempre sobravam brechas para terceiros se beneficiarem. Nos bastidores da TCA, Freitas desempenhava silenciosamente seu papel. Papéis e contratos se acumulavam sobre a mesa de Marco Aurélio, e cada assinatura era um registro do império que aquele homem tentava consolidar. Mas, pressionado e incitado por Mário Sérgio, Freitas começou a considerar uma atitude ousada: delatar Marco Aurélio. O convite para a traição vinha carregado de promessas de vantagens e garantias de proteção. Aos poucos, o dilema consumia Freitas. A lealdade profissional que sempre tivera começava a se abalar diante da perspectiva de um futuro mais seguro, ainda que à custa de entregar segredos preciosos. A pressão atingiu seu ápice quando ele procurou a própria Odete Reutemann para negociar uma delação premiada. A Dama de Ferro, sempre um passo à frente, ouviu com atenção cada detalhe, ciente de que aquelas informações poderiam virar o jogo a seu favor. Marco Aurélio, por sua vez, estranhou a súbita mudança de comportamento da rival. Quando Odete anunciou que iria visitá-lo pessoalmente para entregar os presentes de casamento, ele percebeu que havia algo fora do lugar. O gesto parecia cordial demais, quase amistoso, vindo de alguém conhecida por nunca agir sem um propósito oculto. Desconfiado, Marco Aurélio tentou disfarçar a inquietação, mas não conseguiu se livrar da sensação de estar sendo enredado em uma armadilha. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. A confirmação de seus temores veio logo em seguida. Em um encontro discreto, distante dos olhares da sociedade, Odete surgiu ao lado de dois homens desconhecidos, cuja presença exalava perigo. Não se tratava de simples acompanhantes. Eram figuras sombrias, contratadas para uma missão ainda encoberta. As intenções não estavam claras, mas uma certeza pairava no ar. Odete tramava algo de grandes proporções, e Marco Aurélio estava no centro de seu plano. Assim, em meio a alianças frágeis, traições veladas e segredos à beira da revelação, o destino da família e da TCA começava a se inclinar perigosamente. O que deveria ser um período de celebração e conquistas transformava-se em um tabuleiro de xadrez onde cada movimento podia significar ruína ou vitória. A guerra de poder entre Odete Reutemann e Marco Aurélio atinge novos e perigosos patamares quando um personagem inesperado decide manipular os dois lados do conflito. Mário Sérgio, com sua habilidade calculista e sede de poder, passa a agir como um verdadeiro maestro do caos, jogando Odete e Marco Aurélio um contra o outro. Sua presença se torna o estopim de uma escalada de traições, onde cada passo dado tem consequências devastadoras. De início, Mário Sérgio finge apoiar Marco Aurélio, unindo-se ao executivo em uma campanha silenciosa para difamar a imagem da poderosa empresária. Notícias falsas e boatos maliciosos começam a circular, atingindo diretamente o prestígio de Odete no mercado e entre os acionistas da TCA. No entanto, o diretor de marketing, sempre com uma carta escondida, procura a própria Odete em seguida e planta a desconfiança. Insinua que as matérias não partiram de rivais externos, mas sim de alguém infiltrado dentro da diretoria da empresa. Assim, em poucos movimentos, ele espalha a discórdia entre os dois vilões, alimentando o ódio que os separa e garantindo que ambos passem a vê-lo como um aliado. A partir daí, o jogo se intensifica. Marco Aurélio, cada vez mais paranoico, pede a Mário Sérgio que descubra se foi Odete quem o denunciou por irregularidades na clínica de fachada que mantém com Leila. Já Odete,
informada por Afonso de que um grande escândalo prestes a vir à tona poderia comprometer a TCA, exige que Mário Sérgio obtenha provas de que Marco Aurélio está por trás das calúnias que ameaçam sua reputação. O traíra, habilidoso, promete ajudar a ambos, enquanto, na verdade, envenena as conversas e aguarda o momento em que a explosão será inevitável. A tensão chega ao auge quando a diretoria da TCA se reúne. Odete, confiante, acredita que sairá vitoriosa. Porém, para sua surpresa, Marco Aurélio consegue armar os votos e a derrota dela é humilhante. Do lado de fora da sala, Mário Sérgio observa a cena em êxtase. Ver os dois se destruindo era exatamente o que ele planejava. Para ele, quanto maior o choque entre os gigantes, mais fácil seria ocupar os espaços deixados pelos escombros. Mas seu jogo não para por aí. Ele passa a sondar Freitas, assessor de confiança de Marco Aurélio, explorando suas fragilidades. Com frases calculadas e promessas de proteção, Mário Sérgio o instiga a delatar tudo o que sabe para Odete. Seduzido pela possibilidade de se livrar das garras de Marco Aurélio e conquistar vantagens próprias, Freitas começa a vacilar. O diretor de marketing, então, apenas se mantém à espreita, observando o fogo se espalhar e aguardando o momento em que a lealdade de Freitas mudará de lado definitivamente. Assim, em meio a intrigas, traições e manipulações, Mário Sérgio se revela a peça mais perigosa desse tabuleiro. Ele não apenas joga com as cartas dos dois vilões, mas fabrica o próprio baralho, transformando a guerra entre Odete e Marco Aurélio em um espetáculo de destruição que ameaça engolir toda a TCA. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, César, cada vez mais frio e calculista, decide dar um ponto final na relação ambígua que mantém com Maria de Fátima. A jovem, que até então alimentava esperanças de subir ainda mais na vida ao lado do empresário, se depara com uma realidade dura. Em um encontro tenso, ele deixa claro que não pretende se comprometer com ela. Você precisa seguir com a sua vida, Fátima. Eu não posso te oferecer nada além do que já ofereci. Está na hora de você encontrar outro caminho. A fala de César cai como um balde de água gelada. Orgulhosa, mas ferida, Maria de Fátima tenta disfarçar o impacto, embora por dentro arda de ódio e frustração. Enquanto isso, Ivan e Raquel se concentram nos preparativos para a inauguração da agência de turismo. O clima entre eles é de entusiasmo e nervosismo. Cada detalhe da festa está sendo cuidadosamente planejado, já que ambos enxergam na agência não apenas um novo negócio, mas também a chance de reconstruírem suas vidas longe das sombras do passado. Do outro lado da cidade, o ambiente é de tensão e medo. Freitas chega apressado ao escritório de Marco Aurélio, carregando notícias alarmantes. Nosso contato confirmou, Marco Aurélio. A Polícia Federal vai realizar uma batida na Essenza nos próximos dias. O empresário arregala os olhos, sentindo o peso da informação. O mundo cuidadosamente construído à base de fraudes e manipulações ameaça desmoronar. Imediatamente, ele procura Leila para compartilhar a bomba. Fomos denunciados, Leila, diz ele quase sem fôlego. A Federal está no nosso encalço. Leila, sempre prática, tenta manter a calma, mas a preocupação se estampa em seu rosto. O risco é enorme, e qualquer passo em falso pode significar o fim de tudo o que conquistaram juntos. Agora, antes de continuar, me responda qual o seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Desesperado, Marco Aurélio começa a reunir todas as provas que possam incriminá-lo. Papéis, contratos, registros falsos, tudo o que poderia ser usado contra ele é cuidadosamente separado. Seu plano é tentar manipular, esconder ou até mesmo destruir documentos para burlar a investigação da Polícia Federal. Em paralelo a esse caos, Heleninha vive um momento de luz em sua trajetória. Após um longo período de fragilidade e reconstrução, ela convida Tiago para expor suas animações em uma galeria. O convite representa um gesto de confiança e de afeto. Para Tiago, é uma oportunidade de mostrar seu talento e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços com a mãe. A cena entre os dois é marcada pela ternura de quem tenta, aos poucos, recuperar o tempo perdido. Mas a tormenta de Marco Aurélio não dá trégua. Em busca de respostas, ele chama Mário Sérgio para uma conversa reservada. Preciso que você descubra, custe o que custar, se foi a Odete quem denunciou a clínica. Essa mulher nunca engole nada, e eu não duvido que esteja por trás dessa armadilha. Mário Sérgio, fiel escudeiro, promete investigar.
Marco Aurélio, no entanto, não consegue afastar o medo de que Odete esteja realmente mexendo as peças do tabuleiro. A possibilidade de ser traído por alguém com tanto poder o deixa ainda mais paranoico. A noite cai, e o contraste entre os personagens fica evidente. Enquanto Raquel e Ivan brindam a esperança de um novo começo, Marco Aurélio e Leila vivem a agonia de uma queda iminente. Maria de Fátima, por sua vez, remoendo o desprezo de César, começa a maquinar seus próximos passos, convicta de que não será descartada tão facilmente. O clima é de iminente explosão. De um lado, sonhos e reconstruções, de outro, segredos, conspirações e o medo da ruína. Todos os caminhos parecem se cruzar em um ponto inevitável, e a cada nova revelação a tensão cresce. O futuro de cada um está prestes a ser definido, e ninguém sairá ileso dessa teia de intrigas. O romance entre André e Aldeide, que parecia sólido apesar das críticas e preconceitos, vai enfrentar a sua maior provação. O jovem descobrirá um segredo que mudará completamente a forma como enxerga a namorada. Aldeide é a misteriosa patrocinadora que vinha financiando sua carreira na hípica. Até então, André acreditava que o apoio vinha de um investidor anônimo interessado em seu talento promissor. No entanto, a revelação de que era a própria companheira quem sustentava seus treinos, suas despesas e até mesmo a compra de um cavalo de competição, avaliado em mais de R$ 200 mil, cairá como uma bomba. O choque não virá apenas do dinheiro envolvido, mas do fato de que Aldeide manteve tudo em segredo, recorrendo a desculpas e histórias inventadas para disfarçar. Quando a verdade vier à tona, André sentirá como se tivesse sido enganado durante todo o tempo. Para ele, o gesto de Aldeide, por mais bem intencionado que fosse, soará como uma traição. A indignação será tanta que ele não conseguirá enxergar o esforço dela como prova de amor, mas sim como manipulação. "Você devia ter confiado em mim", dirá André com a voz embargada. "Não precisava me sustentar pelas minhas costas, como se eu fosse incapaz de conseguir sozinho." Aldeide, por sua vez, tentará se justificar. Argumentará que apenas quis ajudá-lo, que acreditava em seu talento e queria vê-lo alcançar os sonhos que sempre perseguiu. Mas suas palavras não serão suficientes para acalmar a ferida aberta no orgulho de André. Em meio à discussão, ele tomará a decisão mais difícil: pôr fim ao namoro. O jovem arrumará suas coisas e voltará para a casa dos pais, disposto até mesmo a abandonar o torneio de hipismo para o qual vinha se preparando com tanto empenho. A notícia do término chegará como um presente para Consuelo. A mãe de André, que sempre foi contra o relacionamento do filho com sua ex-melhor amiga, receberá o rapaz de volta ao lar com a sensação de vitória. Para ela, a separação não será apenas o fim de uma história que nunca aprovou, mas também a chance de resgatar o filho de uma relação que considerava inadequada desde o início. A situação reforçará ainda mais o conflito delicado que envolve o casal, a diferença de idade. Consuelo, incapaz de aceitar que Aldeide, uma mulher mais velha, estivesse com seu filho, sempre enxergou o romance como um erro, algo a ser corrigido. O término, portanto, virá como a confirmação de suas crenças, enquanto Aldeide viverá o sofrimento de perder André justamente por ter tentado ajudá-lo. Ele carregará a dor da desconfiança e do orgulho ferido. O amor que os unia será posto à prova de forma brutal, e a relação que ousou desafiar preconceitos poderá ruir diante de um segredo guardado por tempo demais. Marco Aurélio sentia a fúria crescer dentro de si enquanto caminhava pelo elegante escritório da TCA. Cada detalhe ao seu redor lembrava-lhe do império construído por Odete, mas que ele considerava ter contribuído em igual medida. Era hora de agir. Com a postura firme, ele a confrontou, sem rodeios. Exigia uma participação maior nos lucros da empresa, argumentando que seu trabalho e suas estratégias haviam sido cruciais para o sucesso da companhia. Odete, sempre impassível, ergueu uma sobrancelha, surpresa pela audácia do marido, mas rapidamente mascarou qualquer reação de fraqueza. "Marco Aurélio, você sabe que tudo aqui exige cautela. Lucros não se distribuem de forma impensada", disse, tentando manter a postura de controle. Mas ele não se deixou intimidar. Sua voz soava firme, cortando o ar como navalha. Ele sabia que era hora de reivindicar seu espaço, mostrar que não seria apenas um espectador na própria empresa que ajudara a consolidar. A tensão entre ambos crescia, tornando o ambiente eletrizante. Enquanto isso, no luxuoso apartamento de Olavo,
o clima era totalmente diferente, embora igualmente carregado de segredos e provocações. Ele e Celina haviam passado a noite juntos, e o amanhecer trouxe consigo a inevitável surpresa de Eugênio, que, ao descobrir o casal na cama, não escondeu seu espanto. A situação gerava comentários silenciosos entre os funcionários da TCA e se espalhava como fogo em palha seca. Eugênio, que sempre se considerou próximo de Olavo, sentiu-se traído e confuso, mas ao mesmo tempo intrigado pelo desenrolar do romance proibido. A notícia não demoraria a alcançar outras pessoas, aumentando ainda mais as tensões dentro da empresa e fora dela. Odete, por sua vez, tinha motivos próprios para preocupação. Ao abrir o jornal naquela manhã, seus olhos se arregalaram ao ler uma matéria que listava todos os homens com quem ela se relacionara. A reportagem insinuava relacionamentos duvidosos e conexões que poderiam colocar sua imagem e, sobretudo, sua posição no conselho da TCA em risco. Odete sabia que a política interna da empresa era implacável e que qualquer deslize público poderia enfraquecê-la perante os diretores. Sua mente corria, calculando possíveis danos e traçando estratégias para conter o impacto negativo. A luxúria e o poder para ela sempre caminhavam juntos, mas dessa vez o equilíbrio parecia ameaçado. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. No mesmo momento, Marina, sempre perspicaz e disposta a explorar qualquer vantagem, decidiu se aproximar de Maria de Fátima. Em troca de dinheiro e favores futuros, ela revelou informações preciosas. A mansão onde Olavo se hospedava em segredo e principalmente que ele mantinha um caso com Celina. Maria de Fátima recebeu cada detalhe com os olhos brilhando de curiosidade e uma pontada de ressentimento. A notícia a colocava em posição estratégica, mas também a fazia sentir o peso de humilhação diante de César, que mais tarde ouviria sua submissão e suas tentativas desesperadas de agradá-lo. Ela sabia que precisava se mostrar útil, ainda que se sacrificasse para manter algum tipo de relevância. Enquanto isso, Mário Sérgio procurava Odete com um ar de confidência e preocupação. Ele revelou algo que a fez franzir o senho. A matéria sobre sua vida pessoal, que acabara de circular, não havia sido um acaso. Alguém dentro da diretoria da TCA havia plantado a reportagem, provavelmente com a intenção de desestabilizá-la e enfraquecer seu poder. Odete, que sempre se orgulhara de sua imagem impecável e de seu controle absoluto, sentiu uma pontada de raiva. Saber que inimigos internos planejavam seu desgaste exigia ação imediata. Ela sabia que a política dentro da TCA era ainda mais cruel do que qualquer confronto externo e que agora precisava se proteger, arquitetando estratégias para neutralizar qualquer ameaça antes que fosse tarde demais. Entre intrigas, segredos e manipulações, Maria de Fátima continuava a demonstrar sua dependência e submissão a César. Em público, se humilhava diante dele, mostrando-se vulnerável e disposta a qualquer gesto para obter aprovação ou atenção. Mas por dentro, a jovem nutria sentimentos de raiva e frustração, que precisaria aprender a esconder caso quisesse sobreviver à teia de interesses que a cercava. A humilhação, pensava ela, poderia ser usada como moeda de troca, uma forma de ganhar espaço e oportunidade, ainda que momentaneamente. A TCA, naquele instante, se transformava em um verdadeiro campo de batalha silencioso. Marco Aurélio lutava por reconhecimento e poder dentro da empresa, enquanto Odete tentava manter sua posição intacta perante ataques internos e exposição pública. Olavo e Celina davam início a um romance clandestino, cuja descoberta por Eugênio e Maria de Fátima aumentava o jogo de manipulações e intrigas. A cada ação, cada segredo revelado, os personagens se viam mais enredados em uma rede de interesses, amor, traição e ambição. A disputa pelo controle, pelo prestígio e pela sobrevivência dentro e fora da TCA estava apenas começando, e ninguém podia prever quem sairia vitorioso. Consuelo jamais imaginaria que sua dedicação e competência a levariam tão longe. Até então, sempre discreta, ela desempenhava suas funções na TCA com eficiência silenciosa, sem se envolver nas intrigas e armações que permeavam o império de Odete Reutemann.
Mas uma reviravolta surpreendente mudará completamente sua trajetória. Odete, reconhecendo o esforço da secretária e a lealdade inabalável, decide promovê-la ao cargo de assessora da presidência da TCA. A notícia chega como um choque. Para Consuelo, a promoção representa não apenas reconhecimento profissional, mas também a oportunidade de se tornar uma peça de confiança dentro de uma empresa marcada por jogos de poder e traições. A saúde de Afonso entra em colapso nos próximos capítulos, e uma verdade cruel vem à tona. Só Leonardo, o filho que todos acreditavam morto, pode salvá-lo. Depois de descobrir o câncer e enfrentar sessões desgastantes de quimioterapia, o empresário vê sua esperança desmoronar quando os médicos constatam que a medicação não surtiu efeito. Cansado, enfraquecido e sem perspectivas, Afonso começa a cogitar abandonar o tratamento, mergulhando em uma espiral de desmotivação e silêncio doloroso. Do outro lado dessa tragédia, Odete Reutemann tem nas mãos a chave para reverter a situação. Sempre manipuladora e fria, ela consegue, com a ajuda de enfermeiros de confiança, coletar o sangue de Leonardo. O exame revela o que ninguém esperava. Ele é compatível para um transplante e, portanto, o único capaz de dar uma chance real de vida a Afonso. Mas em vez de agir com compaixão, Odete decide esconder a informação. Para ela, o destino do filho é apenas um detalhe em seu jogo de poder e ambição. Em uma conversa carregada de tensão, Celina confronta a bilionária. Indignada, a governanta insiste que Odete não pode simplesmente ignorar a situação. Mas a resposta da megera é gelada. O Afonso é adulto. Se ele decidiu não se tratar, o que eu posso fazer? Vou internar o menino à força? Celina não se deixa calar e rebate, lembrando que Odete já não hesitou em internar Heleninha contra sua vontade. Você mesma a obrigou, e agora vem dizer que não pode interferir? Provoca. Odete, porém, mantém o semblante impassível. Sim, e vocês me trataram como um monstro, não foi? Pois agora que eu me recuso a agir, querem que eu me torne santa. Eu não vou repetir aquele erro. A frieza com que pronuncia cada palavra choca Celina, que implora para que ela reconsidere. Mas Odete já está com sua decisão tomada. Para ela, o sofrimento de Afonso não é prioridade. Seu foco está em sua própria vida, em seu novo casamento com César, e não em salvar o herdeiro debilitado. Se Afonso decidiu seguir com a vida dele, eu vou seguir com a minha, conclui, encerrando o assunto com a crueldade de quem não conhece o peso da palavra mãe. O contraste entre a dor de Afonso e a indiferença de Odete expõe toda a perversidade da vilã. Enquanto ele trava uma batalha silenciosa contra a morte, ela prefere virar as costas, como se a vida do filho fosse apenas mais uma peça descartável em seu tabuleiro de poder. O silêncio pesado após suas declarações deixa claro: Odete não pretende mover um dedo para salvá-lo, mesmo tendo em mãos a única chance real de cura. E nos próximos capítulos de Vale Tudo, Solange correu até Afonso quando percebeu que ele perdera as forças. O jovem, exausto e tomado por um abatimento que não conseguia esconder, caiu nos braços dela. Com carinho e firmeza, Solange o ajudou a se recompor, mas percebeu, com dor, o quanto ele estava fragilizado. O tratamento vinha sendo uma batalha diária, e Afonso começava a dar sinais de desistência. Solange, determinada, prometeu a si mesma que não permitiria que ele se entregasse à doença sem lutar. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a vida de Consuelo tomava um rumo inesperado. Jarbas, ao lado dos filhos e amigos mais próximos, preparara uma festa surpresa para celebrar suas bodas. Ao entrar no salão decorado, Consuelo ficou sem palavras. A emoção tomou conta quando, no meio da comemoração, Jarbas se ajoelhou novamente diante dela e, com um brilho juvenil nos olhos, pediu-a em casamento mais uma vez. Entre lágrimas e risos, ela aceitou, sentindo-se renovada pelo amor do marido. Contudo, a alegria não duraria muito. Horas depois, Consuelo flagrou Aldeide em um momento íntimo com André. O choque foi imediato. Consuelo, decepcionada, tentou confrontar André, exigindo que ele colocasse um ponto final nesse romance destrutivo. Mas André, frio e firme, deixou claro: não terminaria com Aldeide. Essa relação, proibida e turbulenta, parecia ser o que ele queria, independentemente do escândalo que poderia causar. Consuelo, sentindo o peso da desilusão, compreendeu que nada poderia demovê-lo daquela escolha. Paralelamente, Eugênio descobriu algo que abalaria ainda mais a família Reutemann. Em seu celular, mostrou a Celina e Odete uma postagem feita por Maria de Fátima.
A jovem, sempre ambiciosa e ousada, havia exposto detalhes íntimos da família em seu perfil nas redes sociais, manchando ainda mais a imagem dos Reutemann diante do público. Celina ficou atônita, enquanto Odete, com sua frieza habitual, tratou o episódio como uma afronta pessoal. Para ela, não era apenas um ataque virtual, era uma declaração de guerra. No mesmo período, André tomou outra decisão radical. Mudou-se para a casa de Poliana e Aldeide. Esse gesto, ainda mais ousado, causou revolta e indignação. A situação transformou-se em um escândalo aberto, e muitos começaram a questionar até onde André estava disposto a ir para viver esse romance. Enquanto isso, Afonso travava sua própria batalha. Cansado, exausto, ele confidenciou a Solange que não seguiria mais com o tratamento. A notícia caiu sobre ela como um peso insuportável. Mas Solange, com lágrimas nos olhos, tentou animá-lo, lembrando-o de que cada dia de vida valia a pena, que ainda havia motivos para lutar, que desistir seria abrir mão de tudo e de todos que o amavam. Afonso, contudo, parecia decidido, preso em sua dor e descrença. Odete, ao perceber a instabilidade dentro da família e o enfraquecimento de Afonso, resolveu agir à sua maneira. Sempre estrategista e implacável, decidiu convocar um encontro em família. Para ela, manter os Reutemann unidos diante das aparências era fundamental, mesmo que a realidade fosse de completa ruína. Convocou Afonso com insistência, como se sua presença fosse uma peça-chave para manter o império de sua imagem intacto. O encontro, no entanto, não foi nada acolhedor. Celina, ainda chocada com as revelações de Maria de Fátima e com o desgaste das intrigas, preparava-se para receber a mãe sem entusiasmo. O clima entre todos era pesado, marcado por silêncios e olhares desconfiados. A tensão aumentou quando Odete chegou acompanhada de César. A presença dele, inesperada, trouxe um constrangimento imediato. César, com seu ar seguro, parecia à vontade, mas os demais não conseguiam disfarçar o incômodo. Celina ficou particularmente abalada, sentindo-se desrespeitada pela mãe, que fazia questão de ostentar aquela parceria diante de todos. Odete, impassível, agia como se tivesse pleno controle da situação, como se cada gesto fosse calculado para reafirmar sua autoridade sobre a família. O ambiente, já tenso, transformou-se em um campo de batalha silencioso. A fragilidade de Afonso, o escândalo de Maria de Fátima, a ousadia de André e a postura implacável de Odete deixavam claro que a família Reutemann estava em rota de colisão. Cada um seguia por um caminho diferente, guiado por paixões, ressentimentos e ambições. E embora o jantar tivesse sido pensado como um momento de união, a verdade era que aquele encontro apenas expôs, de forma ainda mais cruel, as rachaduras que ameaçavam destruir de vez os Reutemann. Marco Aurélio viverá dias de terror em Vale Tudo. O empresário, que sempre acreditou ter o controle da situação, será surpreendido de forma brutal durante sua lua de mel com Leila. O que deveria ser um recomeço em sua vida pessoal acabará se transformando em um pesadelo. Ele será atingido por um tiro no ombro e ficará entre a vida e a morte. O casamento de Marco Aurélio e Leila acontecerá de forma discreta, apenas com a presença dos filhos de ambos. Um momento simples, longe dos holofotes, mas carregado de simbolismo, já que o vilão acreditava estar finalmente conquistando estabilidade em sua vida afetiva. O casal então seguirá para a lua de mel, imaginando viver dias de celebração e romance. No entanto, o destino lhes reservará uma armadilha cruel. Em meio ao clima de descanso, Marco Aurélio será baleado no ombro esquerdo. O disparo ecoará como um prenúncio de tragédia. Sangrando, ele será socorrido às pressas e levado ao hospital. As horas seguintes serão de tensão absoluta. Uma cirurgia de emergência será realizada para remover a bala e estabilizar seu quadro. Por pouco, ele não perderá a vida. Apesar da gravidade do episódio, Marco Aurélio não ficará muitos dias internado. Logo receberá alta e surgirá diante de todos com o braço imobilizado por uma tipóia, cicatrizando não apenas as feridas do corpo, mas também alimentando uma nova chama em seu coração, a sede de vingança. Com o olhar frio e sombrio, ele prometerá descobrir quem ousou atentar contra sua vida. Mais do que isso, jurará vingança implacável, deixando claro que ninguém mexe com ele sem pagar um preço alto. Em suas suspeitas, o nome de Odete Reutemann surgirá com força. Não seria improvável que a megera tivesse ordenado o atentado. Afinal, os dois estarão em guerra declarada. Marco Aurélio havia atingido Odete em um dos pontos mais sensíveis, sua reputação. Pouco antes do atentado,
Ele expôs na mídia detalhes sobre os relacionamentos íntimos da poderosa com garotões, abalando sua imagem e tentando desestabilizá-la justamente em um momento decisivo para a presidência da empresa. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando juntar forças para encarar Ana Clara. Sua voz saiu trêmula, carregada de culpa. Ana, eu sinto muito pelo que Odete fez. Não deveria ter deixado que isso chegasse a esse ponto. Ana Clara, com os olhos marejados, permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra, enquanto a tensão no ar parecia sufocante. No mesmo instante, doutor, Fernando entrou no quarto de Afonso, seu semblante sério anunciando notícias que ninguém queria ouvir. Só teremos certeza se a medicação está funcionando quando os resultados dos exames chegarem, disse, tentando manter a voz firme, mas sem conseguir disfarçar a gravidade do cenário. Solange segurou a mão de Afonso, tentando transmitir coragem, embora a própria sensação de impotência lhe apertasse o peito. De repente, a porta se abriu com força. Odete entrou, acompanhada por 2 enfermeiros, e lançou um olhar frio, quase desumano para Ana Clara. É hora de levar Leonardo, anunciou com firmeza. A jovem, desesperada, caiu de joelhos implorando. Por favor, só mais uma chance. Apenas mais um dia com ele. Mas Odete permaneceu impassível, indiferente aos gritos sufocados e ao coração partido da menina. Enquanto isso, Solange tomou uma decisão silenciosa, quase resignada. Vou passar uns dias na casa de Afonso, disse, tentando conter a ansiedade que ameaçava dominá-la. Cada passo até lá parecia pesado, como se carregasse consigo uma avalanche de preocupações e medos. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Mais tarde, Marco Aurélio, em um gesto calculado, se aproximou de Odete. Você terá o que lhe pertence. Vou ressarcir cada centavo desviado da TCA, prometeu, mas havia uma frieza inquietante em seu tom, como se a promessa escondesse algo ainda mais sombrio. O silêncio foi interrompido novamente por doutor Fernando, que anunciou a notícia que ninguém queria ouvir. Afonso precisará de um transplante de medula. A notícia caiu como um golpe e o ar ao redor pareceu congelar. Em meio a tudo isso, Raquel, preocupada com os próprios sentimentos conturbados, aconselhou Pascoal. Diga a Gilda que gosta dela, não espere mais. E de repente Afonso cambaleou, sentindo uma tontura intensa. Antes que alguém pudesse alcançá-lo, seu corpo cedeu, e ele desmaiou. O quarto mergulhou em silêncio absoluto, interrompido apenas pelo bater apavorado dos corações daqueles que ficaram ao redor, impotentes diante do destino cruel que parecia se abater sobre eles. Ivan estava sentado no chão da agência de viagens, cercado por tintas, pincéis e stencils espalhados pelo chão. O cheiro de tinta fresca misturava-se com a poeira do lugar, mas nada disso conseguia apagar a sensação sufocante que lhe pesava no peito. Cada pincelada, cada parede que ele próprio pintava, parecia um lembrete de que sua vida estava longe de voltar ao normal. Ele tentava erguer a cabeça, mas a lama em que havia sido arrastado pela armadilha de Odete era profunda demais. Raquel entrou silenciosa, segurando nas mãos uma quentinha ainda fumegante. O calor do alimento contrastava com o frio que Ivan sentia por dentro, mas ao vê-lo naquele estado, ela não pôde deixar de sentir uma pontada de tristeza. Trouxe algo para você, Ivan. Você precisa se alimentar, disse, a voz firme, mas carregada de preocupação. Ele forçou um sorriso fraco, incapaz de esconder o cansaço. Obrigado, Raquel. Você não sabe o quanto isso significa, respondeu, sua voz rouca, quase quebrando. Eles se sentaram juntos no chão, dividindo a refeição simples, mas cheia de gestos de carinho. Entre uma garfada e outra, trocaram olhares que falavam mais do que qualquer palavra. Aquelas pequenas demonstrações de amor eram, naquele momento, o único ponto de luz em meio à escuridão que Ivan enfrentava. O assunto inevitavelmente mudou para a agência. Ivan suspirou fundo, olhando para as paredes recém-pintadas. Não tá fácil, Raquel. Meu dinheiro ainda está travado por causa do processo. A justiça bloqueou tudo depois da armadilha que Odete armou. Aquele flagra que me levou para a prisão. Desabafou, a voz carregada de frustração. Até consegui pegar um pouco do meu pai, das economias dele, mas foi tão pouco que mal dá para essa obra. Raquel segurou a mão dele com força, tentando transmitir coragem. A gente vai dar um jeito, Ivan. Você sempre deu a volta por cima.
Não vai ser agora que vai ser diferente, afirmou, olhando nos olhos dele, como se cada palavra fosse um fio de esperança. Ivan assentiu, mas por dentro sentia o peso de cada dificuldade que se acumulava. Ele sabia que a confiança dos investidores, a credibilidade da agência e a própria sobrevivência do negócio estavam todos nas mãos dele. E tudo parecia escorregar por entre os dedos. Mesmo assim, ele não baixou a cabeça. Decidido a tocar o negócio como podia, começou a organizar os materiais, a revisar contratos, a planejar cada detalhe da inauguração. Cada esforço parecia pequeno diante do tamanho do desafio, mas era o que ele tinha. Entre tintas e papéis, Ivan começou a sentir uma centelha de esperança. A vontade de lutar, de mostrar que não seria derrotado por Odete nem pelo destino injusto que parecia persegui-lo. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Renato, sempre preocupado com o bem-estar de Heleninha, decide se aproximar ainda mais dela. Após notar que a amiga tem buscado forças para se manter firme em sua recuperação, ele se oferece para acompanhá-la em uma reunião do AA. A proposta emociona Heleninha, que vê no gesto de Renato não apenas apoio, mas também um incentivo para seguir enfrentando seus fantasmas do passado. A cumplicidade entre os dois começa a se fortalecer, criando uma atmosfera de confiança que poderá ser decisiva para o futuro da jovem. Enquanto isso, Consuelo se mostra inquieta ao conversar com Aldeide. Entre um desabafo e outro, ela revela a sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o verdadeiro resultado de um exame. Essa suspeita desperta em Aldeide um misto de curiosidade e preocupação, já que a revelação pode ter consequências graves. A possibilidade de que Jarbas esteja manipulando informações médicas lança uma sombra de incerteza e tensão. Em outro cenário, Marco Aurélio toma uma decisão ousada. Sentindo-se cada vez mais seguro em relação ao relacionamento, ele pede Leila em casamento. A proposta surge em um momento de entusiasmo e confiança, deixando no ar a expectativa de como ela reagirá a esse passo definitivo. O pedido, carregado de emoção, promete mexer com as relações e os interesses ao redor do casal. No campo das artes, Heleninha busca inspiração e companhias que possam motivá-la. Por isso, decide levar Ana Clara para conhecer sua galeria. Para Heleninha, apresentar aquele espaço representa abrir uma parte de si mesma, mostrar sua paixão pela arte e dividir algo íntimo com alguém que considera especial. Porém, o encontro no ambiente cultural não acontece de maneira tranquila. A inesperada chegada de Odete à galeria muda todo o clima. Ao se deparar com Ana Clara ao lado de Heleninha, Odete reage de imediato, repreendendo a filha por ter levado uma estranha àquele espaço que, segundo ela, deveria manter um padrão impecável. O tom severo da crítica de Odete deixa Heleninha constrangida, e Ana Clara visivelmente incomodada. A tensão cresce, revelando mais uma vez o controle sufocante que Odete tenta exercer sobre a vida da filha. Determinada a ir além, Odete decide visitar a casa de Ana Clara. Ao chegar, depara-se com Leonardo. O jovem, ao ver a mãe, fica extremamente agitado, incapaz de esconder a mistura de surpresa e desconforto que a presença dela lhe causa. Odete, por sua vez, observa atentamente cada detalhe, revelando em seu olhar a preocupação e a dificuldade em lidar com as escolhas que envolvem Leonardo e sua convivência com Ana Clara. Enquanto esses encontros tensos acontecem, Aldeide recebe uma notícia que a deixa em choque. André, decidido a oficializar a relação, avisa que vai assumir publicamente o namoro com ela durante a festa de Consuelo. O anúncio, que poderia ser motivo de alegria, desperta medo em Aldeide, que teme o julgamento das pessoas e, principalmente, a repercussão desse romance no círculo social em que vivem. Já Ana Clara, mesmo tentando lidar com os próprios dilemas, acaba sendo alvo direto da fúria de Odete. A empresária a repreende duramente por deixar Leonardo sozinho em casa, como se estivesse negligenciando suas responsabilidades. O tom de Odete é impiedoso, deixando Ana Clara acuada e culpada. O confronto deixa claro que Odete não confia na capacidade da jovem de cuidar de Leonardo, reforçando sua postura autoritária. Porém, mesmo em meio a tantas críticas e cobranças, Odete não consegue afastar da mente a figura do próprio filho. Nem mesmo a presença de César, que tenta distraí-la e envolvê-la em seus planos, é capaz de silenciar os pensamentos da poderosa empresária. Leonardo, com sua fragilidade e intensidade, ocupa todos os espaços da mente de Odete, provocando-lhe sentimentos contraditórios e um turbilhão de emoções. Assim,
Entre encontros, confrontos e revelações, as relações se embaralham ainda mais. Heleninha continua sua busca por equilíbrio, apoiada por Renato, enquanto Consuelo e Aldeide mergulham em segredos que podem vir à tona a qualquer momento. Marco Aurélio dá um passo decisivo com Leila, mas as incertezas ao redor ainda ameaçam a felicidade do casal. Já Odete, por mais que tente se mostrar firme e inabalável, revela fissuras emocionais que a ligam a Leonardo de maneira profunda e inescapável. No centro de tudo permanece a sensação de que cada gesto, cada palavra e cada escolha poderá mudar drasticamente os rumos de todos. E na teia de relações e interesses que se entrelaçam, ninguém parece estar realmente a salvo da força devastadora dos sentimentos que insistem em vir à tona. Odete Reutemann, sempre calculista e implacável, mostra mais uma vez que não admite traição nem deslizes em seu império de poder. Disposta a reafirmar sua autoridade, ela deixa claro para Marco Aurélio que com ela ninguém ousa brincar. Após descobrir que o próprio filho tentou enganá-la, a megera decide dar o troco de forma cruel e direta. Denuncia a clínica de estética de Leila, colocando a loira na mira da polícia e de uma possível prisão. Na novela das 9 da Globo, Leila havia criado a clínica de estética com o propósito de disfarçar operações ilegais. Por trás da fachada luxuosa, o negócio servia apenas como instrumento para lavar o dinheiro que Marco Aurélio desviava da TCA. A farsa vinha sendo sustentada com cuidado, mas Afonso, sempre atento, acabou descobrindo o esquema. Sem demora, ele revelou tudo a Odete. A informação foi suficiente para que a empresária planejasse mais um de seus movimentos certeiros, demonstrando que nada escapa ao seu olhar afiado. Odete então ameaça o filho sem piedade. Além de cogitar sua demissão da TCA, deixa claro que exigirá cada centavo de volta, com juros e correção monetária. Sua estratégia de terror psicológico vai além. Em um tom aparentemente elogioso, ela comenta sobre a clínica de Leila, como se fosse apenas mais um empreendimento de sucesso. Marco Aurélio, no entanto, conhece bem a mãe. Por trás do discurso suave, percebe que ela pode estar armando alguma coisa. A desconfiança cresce, e o empresário sente que seu mundo de mentiras está prestes a ruir. As suspeitas de Marco Aurélio se confirmam rapidamente. Em cenas seguintes, Freitas o alerta sobre uma movimentação estranha. Seu contato o informa que a Polícia Federal está prestes a realizar uma batida na Essenza, a clínica de estética de fachada. O aviso deixa o empresário em pânico. O risco de prisão é real, e a máscara de respeitabilidade que ele tenta manter ameaça cair de uma vez. Desesperado, Marco Aurélio fica furioso ao concluir que a denúncia só poderia ter partido de Odete. Mais uma vez, a mãe lhe mostra quem realmente controla o jogo. Ele tenta, às pressas, encontrar uma forma de burlar as investigações, apagar rastros e proteger o nome da família. Mas o cerco parece se fechar a cada minuto, e a sensação de impotência o corrói. Convencido de que precisa reagir, Marco Aurélio passa da defensiva ao ataque. Se a mãe foi capaz de expor Leila e colocar a clínica em evidência, ele também pode revelar os segredos mais obscuros de Odete. Movido pelo ódio, começa a arquitetar um plano de vingança mais agressivo. Vazar para a imprensa os podres da megera. O objetivo é difamar a bilionária, manchar sua imagem de empresária impecável e abalar sua influência nos negócios. Assim, enquanto Odete acredita ter dado um checkmate, Marco Aurélio prepara uma retaliação à altura. A guerra entre mãe e filho se intensifica, e cada passo promete consequências devastadoras, tanto para a família quanto para os negócios que sustentam seu império. Terá um momento decisivo em sua carreira na Paladar. Determinado a provar seu valor, ele consegue reativar 5 contratos importantes, que estavam praticamente perdidos. O feito devolve não apenas fôlego financeiro à empresa, mas também confiança à equipe, que vê nele uma força renovadora. Esse sucesso, porém, não será suficiente para dissipar as tensões que se espalham nos bastidores, principalmente quando novos segredos começam a vir à tona. Enquanto isso, Heleninha se vê cada vez mais desconfortável com a presença de Ana Clara. A princípio, o motivo é sutil. Pequenos olhares, silêncios prolongados e uma sensação de que há algo não dito entre as duas. Mas Heleninha, que já carrega consigo um histórico de fragilidade emocional, começa a perceber que esse mal-estar não é fruto apenas de insegurança. Há, de fato, um clima de desconfiança crescente, como se Ana Clara escondesse algo que poderia afetar diretamente sua vida e até mesmo sua família. No outro extremo da trama,
Maria de Fátima, sempre em busca de vantagem, decide jogar pesado. Ela envia para Odete Reutemann uma série de fotos suas em momentos íntimos com César. O gesto calculado tem um propósito claro: provocar ciúmes, criar instabilidade e abrir espaço para que ela possa voltar a se beneficiar da relação com o empresário. O que Fátima não espera é a reação surpreendente de Odete. Longe de se mostrar ofendida, Odete encara a situação de modo frio e estratégico. Ao invés de se afastar de César, ela toma uma decisão inesperada. Pede o empresário em casamento. Para Odete, não se trata de amor, mas de controle. O pedido é uma forma de consolidar sua influência sobre César e blindar seus interesses, ao mesmo tempo em que humilha Maria de Fátima, mostrando quem realmente detém o poder. Paralelamente, um encontro inesperado acontece. Solange e Afonso se cruzam, reacendendo lembranças antigas e criando novas tensões emocionais. A conversa entre eles revela fragilidades, ressentimentos e talvez até uma fagulha de reconciliação. Quando César descobre que o pedido de casamento de Odete foi motivado pelas fotos enviadas por Maria de Fátima, ele não hesita em contar tudo à jovem golpista. Para ela, a revelação é devastadora. Em vez de destruir Odete, suas próprias manobras a fortaleceram ainda mais. Irritada e humilhada, Fátima começa a traçar novos planos e, dessa vez, busca um aliado improvável: Mário Sérgio. Ela propõe uma aliança, ciente de que juntos podem atingir Odete onde realmente dói. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. As tensões atingem outro patamar quando Odete marca um encontro com Ana Clara. Movida pela necessidade de mostrar superioridade, a vilã revela que a moça também tem um crime em seu passado. Uma confissão